Oi, gente, estamos aqui para mais um Tô Te Ouvindo. E no quadro de hoje, minha amiga Fernanda Freitas, que já acompanha a gente aí há muito tempo, responsável por muitos projetos, né? Não só na clínica, mas na nossa casa, na nossa vida, aniversários, enfim. Bom Fer, fala um dia. pouquinho da sua trajetória, quantos anos que você já trabalha dentro do ramo da decoração, como você começou. Bom dia, audiência aí da minha querida amiga Maria Amanda Scherman. Quando me convidou, falei, meu Deus, vou sentar nesse sofá, que Ai, coisa. sempre bem-vinda nesse sofá. Obrigada. Maria, então, eu estou há 23 anos já, né, nessa maravilha que é transformar casas, transformar festas, né, trabalhando com decoração, 23 anos, eu comecei bem novinha. Então, no início foi projetos assim de vitrine nas lojas que eu trabalhava mesmo, né? E aí fui desenvolvendo esse dom e depois comecei com festas infantis e aí depois casamentos, formaturas, festas maiores e é onde surgiu a Fernanda Freitas Decoração, né? Que daí é onde eu fui conhecida como Fernanda Freitas. Então eu vou explicar o porquê do Fernanda Freitas, porque Fernanda sou eu mesma. E eu tinha a opção de pegar o meu sobrenome, que era Sandri, mas como o Bal, né, desenvolvia todo esse trabalho comigo e a gente era uma equipe, então eu peguei o Freitas, que era dele. Então, me tornei com Fernanda Freitas, Sim. nome artístico. Nome artístico não, nome de casada, Nome né? de casada, Nome de Fernanda casada. Sandri Meyer E Freitas. sempre trabalhando com sonhos, né? Sim, sempre transformando e trabalhando com sonhos, porque quando a pessoa entrega a decoração do casamento, é um sonho, né? Acho que é o maior sonho da mulher, Sim, né? uma O expectativa primeiro, muito grande. o primeiro é casar, né? E fazer a decoração, e depois que ela se casa e tal, acho que se tornar mãe e tudo. Mas acho que é o primeiro sonho, assim, Sim. realizado da mulher é o casamento, né? Tem algum casamento que você fez assim que você lembra até hoje que foi especial? Ou... Sim, tem vários, vários. Um, assim, que eu não esqueço, ele foi muito especial por dois motivos. Porque a noiva era, assim, maravilhosa e porque aconteceu muita coisa errada. Muita coisa Ah, errada, tragédias, assim. sim, tudo para dar errado. Tudo para dar errado, mas mesmo no erro, né, na tragédia, a noiva tinha, assim, um brilho que era fora do comum. Ela tava, assim, tirando foto num lugar que tinha sido encharcado, alagado, tava todo molhado, ela poderia ter chorado, ter tornado aquele dia triste, mas ela tinha, assim, uma felicidade, uma áurea tão linda, e ela sorria tanto, tanto, e no final ela falou, Fer, foi mágico, foi maravilhoso, e foi melhor do que eu esperava. Eu falei, gente, realmente. Então, assim, não dá pra esquecer. Ah, eu acho que eu me lembro desse casamento, que foi ao ar livre. Foi. Lindíssimo. Aham. Já estava tudo pronto e começou a Sim, começou a chover. chover. E ela tava assim, de boa, e depois choveu na hora da janta, e ela chamou o povo pra dentro. Foi assim, tá Sim. tudo bem, É tá fazer do ótimo. limão a limonada mesmo, Sim, né? é bem isso. E então esse foi um projeto, querendo ou não, mais desafiador que você teve? Projetos externos são muito desafiadores, né? Para casamento É porque é externo, algo que você não consegue controlar, né, com o não, tempo. não temos como controlar. A noiva tem aquele sonho de fazer o externo, que é o sonho da vida dela, é casar ao ar livre. E algumas se frustram, porque a gente precisa tomar, às vezes, medidas ali em cima da hora e a noiva fica frustrada. Então, a gente sempre alinha dois projetos, plano A e o plano B, porque trabalha com tempo, né? Então, não tem o que Não, fazer. não tem. Não tem o que fazer, é difícil. E nos projetos assim de casa, o que você percebe que às vezes é o erro mais comum que as pessoas cometem ao decorar? Tá, ao decorar a casa, é assim, ó, a nossa casa tem o nosso dia a dia, a nossa vivência. Então, o erro mais comum é você preparar uma casa para não viver o seu dia a dia. Então, assim, eu achei lindo, eu vi na internet, estou acompanhando um arquiteto no Instagram, e aí ele coloca isso nos projetos dele. Mas eu acho assim, está no seu dia a dia? Está na tua vivência familiar? Está constituído para você acomodar teus filhos? Você tem um pet, tua casa está Uhum. constituída para isso? Sabe? Então é bonito na internet, é ótimo no Pinterest, é lindo. Mas e daí o seu dia a dia? Porque assim, a gente precisa viver a nossa casa, né? Ela precisa ser prática, funcional e ela precisa estar bonita. Mas o erro maior é eu vi na internet e vou aplicar na minha. E às vezes não constitui, Sim, realmente, porque daí não fica real, né? não Fica constitui a padrão casa vivência. caras, mas não tem vida, Exemplo, você tem duas crianças e você compra um sofá branco. né?
casa não funciona. Tu vai pirar, porque você não vai deixar eles viverem ali pipoca, comida, filme e tal, o pé no sofá, aquele griteiro, né? E é lindo. Aí você faz assim, a minha casa hoje tem um sofá enorme, super acolhedor, mas é uma cor real de sujeira. Porque, gente, eu tenho criança, eu tenho cachorro, tenho. Então, eu poderia ter um sofá maravilhoso off-white, eu tenho em outro cômodo. No cômodo que eu quero que eles deitem, que eles brinquem, que eles comam, não tenho. Então, você precisa alinhar essas expectativas. Quando as crianças ficarem maiores, eu com certeza vou ter um sofá claro. Sim. Tá vendo que tudo é sobre tempo também, tudo né? é sobre tempo. Eu olho para aquele sofá e eu falo assim, você ainda vai Fase. ser um sofá off-white. Sim. Ai, ai. E pra quem não sabe, gente, a Fer também trabalha com Feng Shui. Trabalho, sou formada em terapeuta vibracional de ambiente. É bem a pegada de pequenos detalhes que fazem a diferença. E às vezes uma coisa que a gente não se liga. Fala um pouquinho sobre isso. O Feng Shui, a gente trabalha a energia da prosperidade no lar, né? E a gente trabalha assim com pequenas configurações que a gente traz a prosperidade, a praticidade e a elegância, mas que a gente faz com que o Qi, que é a energia vital, flua ali, que é aquela coisa que você fala assim, nossa, a casa tem um aconchego, uma energia boa. Sim. A minha casa é aquela casa assim, que se falasse para mim, ó, vai passar a semana dentro de casa, eu fico. As crianças ficam. Sabe aquela vontade de você ficar em casa e não sair? É assim que a gente configura. Com pequenos ajustes, nada, né? Porque às vezes o pessoal acha assim, ai, para trazer a prosperidade ou melhorar a vida do casal, não precisa pintar a parede do quarto de vermelho, essas coisas. Sim. Não, é tudo configurações muito Sim. pequenas. E aí eu lembro até de uma vez que você falou sobre uma configuração do quarto que acaba sendo essencial, que é a questão da cabeceira. A cabeceira que traz prosperidade. Que assim, ó, pensa bem, você olha para uma cama lá que tá encostada na parede, que não tem nada, os travesseiros estão ali. Você pegando a parte ali da parede que tem a umidade e é friagem. Você pegando aquela friagem da cabeceira. Você olha para aquela cama, ela não faz sentido, ela não tem, né, um aconchego, ela não é próspera. Aí você entra num quarto onde você tem uma cabeceira, né, que a tua cama tá ali com os travesseiros alinhadinhos. Você fala, gente, eu mereço dormir nessa cama, sabe? Parece que até o sono se torna melhor. Sim, e aí o combo vem com um tapete, uma cortina. Os tecidos, né, para aquecer, né, que eu sempre falei pra Maria, falei, olha, tecidos, eu tô com alergia, tecidos, Maria manda, vamos aquecer com tecido. Porque o tecido traz esse aconchego, esse abraço, né? Então, os quartos que não tem cortina, por favor, cortinas e de preferência até o chão. As camas com cabeceiras, isso é o mínimo, gente, é o mínimo de aconchego. Um tapete no pé da cama ali, os travesseiros, normalmente eu gosto de configurar 2 ou mais, porque eu acho que, né, fica mais bonito também a cama. E convida também aquele sono gostoso, né? O tecido traz esse Tudo convite. muito convidativo, né? Eu estava até falando com a Nássera sobre isso, a importância até da diferença da cortina. Que a cortina da sala dela é essa que desce, como chama? Persiana. E aí a nossa é diferente, porque para nossa sala precisa desse balanço. Porque se fosse uma persiana reta, não traria esse aconchego que a nossa sala precisa. Na realidade, a persiana ela traz praticidade e distanciamento. Ela é configurada para um ambiente muito comercial, assim, uma coisa muito comercial. E vocês acolhem pessoas, então a gente precisa, né, o sofá, a almofada, o tapete, né, a cortina, a manta, tudo faz parte do acolhimento. Tudo vai casando, né? Isso aí. E qual item de decoração que não pode faltar numa casa, por exemplo? Um item de decoração. Olha, vasos com plantas, com flores. Gente, como verde dá muda tudo, né? E assim, eu olho muito pro verde natural. O verde natural, as plantas. A gente sempre vai indicar plantas vivas, flores vivas, tá? Aí existe a pessoa que fala assim, mas eu não cuido, eu não paro em casa, eu saio cedo, volto à noite, aí vai morrer. Tá, beleza, comece com um artificial, bonito, bem, né? Mas a gente sempre indica o vivo. Por quê? Porque o vivo, você vai demandar um cuidado com isso. Então, assim, uma vez por semana, tu precisa limpar. Eu cheguei aqui, você tá fazendo o quê? Sim, limpando as flores. Limpando a folha da orquídea. A gente precisa limpar, porque ela vai acumular poeira. Então, você precisa fazer o quê? Olhar para isso. Quando você está olhando para isso, você está olhando para casa. Então, você vai regar, vai limpar,
vai olhar se o vaso... Então, realmente você vai cuidar. Então, quando você chega em um ambiente e esse ambiente não tem nada de planta, normalmente você vai ter a sensação de que ele não é um ambiente cuidado. Quando você configura plantas e flores, você pensa assim, nossa, é a primeira coisa que você pensa, que cuidado. Verdade. E aí você acaba trazendo cuidado para aquele lugar. E aí você cuida da casa. Quando a pessoa acaba tendo essa visão, também transforma, né? Porque, gente, quem conhece a Fernanda sabe. Ela pega um ambiente sem vida e ela transforma, que você fala, meu Deus, o que você fez aqui? Ela morava numa casa que, quando foi para alugar, nós fomos juntas ver. A Maria, o que você acha? Fazia assim, assim, assim. E ela vai criando na cabeça dela, na minha vai sendo difícil, mas na dela já tá pronto. Sou visual. E aí, depois de configurar de pronto, eu falei, uau, o que você fez aqui? O nosso grupo, né? A Max, o Alisson, a Samira, fala assim, ó, só confiei porque você falou que você... Porque você falou que faz que vai dar certo. Que vai dar certo, porque eu sou visual, então eu vejo pronto, né? E aí eu vou, né, Maria, até o negócio ficar pronto do jeito que eu imaginei, né? Sim. E aí, assim, mas muito dos meus projetos você pode ver que a identidade são as plantas, né? Sim. Os vasos, as flores, eu acho que é a identidade maior. A Max foi nessa casa que eu mudei agora da última vez, não tinha nada. Tinha o rack, assim, e aí tinha 2 vasos de planta. A Max falou assim, gente, não tem nada na casa, mas as plantas... Mas os vasinhos em todo lugar. Os vasinhos tudo arrumadinho, assim, não tinha tapete, não tinha nada, mas os vasos estavam lá. Mas na realidade, assim, ó, a gente configura muito a energia. Então, a energia de limpeza, da prosperidade, da proteção com as plantas, né? Então, é diferente você fazer uma proteção residencial com um escritório, igual você aqui precisa receber as pessoas e tal. Então, eu já começo trabalhando a energia já curando com as plantas. As plantas realmente elas curam, gente. Os pets, né? Cachorros, gatos e as plantas. Tem essa energia da cura mesmo. É incrível, incrível. Sim. E falando sobre cor, você acha que a cor também traz isso para o ambiente? Por exemplo, o ambiente de saúde remete tal cor, ou conforto remete tal cor. Sim, remete sim. As cores, elas trabalham, são aliadas, né? Essa mensagem aí de... ou na mensagem comercial ou na residencial. E é claro que assim, eu falei da parede vermelha, mas tem gente que se identifica com cores mais fortes. Então, ok, trabalhar uma cor mais forte. O que a gente precisa lembrar é que você pode talvez enjoar dessa configuração com mais facilidade. Então, às vezes a gente não indica paredes de cores, indica tapetes, objetos decorativos, almofadas, porque eu falo assim, a gente estava falando sobre ciclos, né? Às vezes a gente muda. E aí, quando você muda, você está com uma parede muito colorida ou uma textura muito extensa, você enjoando, é difícil talvez você trocar e você fica ali, às vezes, remoendo aquela coisa, preciso fazer. Se for uma configuração fácil, você troca as almofadas com facilidade. Mais fácil, né? Manta, uma almofada. Um vaso. Então a gente coloca às vezes as cores numa configuração que você faça uma troca rápida, se você muda o sentido ali da coisa, entendeu? Mas eu sou bem adepta de cores, sim. E eu sou bem de ciclos também. Às vezes eu tô mais nude, mais preta, às vezes tô mais colorida. É o que a gente estava falando, a gente era muito do colorido. E hoje a gente vai mudando para tons mais neutros. E hoje eu vim de pink, eu falei, nossa, eu vou com esse pink. Porque você fica linda de pink. Tá na minha paleta. Tá na minha paleta, falei, vou com esse pink e tal. Mas eu falei pra Maria, eu olho hoje muito meu guarda-roupa e eu vejo assim, gente, quanta coisa não faz mais sentido. E eu tô indo pra uma coisa mais nude, mais básica, mais assim, sóbria, né? E as pessoas são assim também na decoração da casa, né? Tem gente que muito mais rápido. Tem gente que coloca... Eu sou uma pessoa que eu coloco e mudo de gosto muito rápido. Então eu tento configurar uma coisa mais neutra. E tem gente que não, que fica tempos assim e tá tudo bem, né? E fica tempo com aquela decoração. Eu sou daquela uma que de vez em quando tô rodando as coisas. Tô mudando. E isso as pessoas utilizam muitas vezes até nos casamentos, né? Sim. Casamentos mais coloridos, ou mais verdes, ou de repente mais sem aquelas flores que são secas. Os desidratados. Os desidratados. Que fica mais opaco. O borro chique, né? Veio com essa tendência assim das cores e tal, né? Aí eu faço a reunião e quando a noiva fala pra mim, eu gosto do colorido. Normalmente eu faço 3 ou 4 reuniões pra definir a paleta.
Porque eu preciso ter certeza de que ela não vai mudar de ideia no meio do processo. E É aí, porque pode acontecer, vamos sim. supor, o casamento é daqui a 5 anos. E ela E aí, como é enjoa. que faz? Ela fala, enjoei. Eu falei, Marina, você nem casou? Enjoa do negócio, você nem viu. Mas é que a pessoa vai vendo tanto, vai tendo tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, que daí ela enjoa. Eu sempre falo isso. Projeto definido, muda a página, e daí vai contratar outros fornecedores para que você não fique vendo sempre a mesma coisa e aquilo se torne maçante, porque vai se tornar maçante, né? E aí, assim, no meio do processo, às vezes ela começa com algo muito colorido, depois ela vai incluindo algo mais skin color, depois ela vai gostando dos tons amadeirados, e depois ela vai colocando cor nude. Aí você imagina, eu encaixo tudo isso que ela gosta de uma forma que fique harmonioso, equilibrado. Sim. Então a base vai ser nude, a madeira vai ser os mobiliários. Aí os candy color a gente traz um contraste, mas daí a gente coloca um vibrante assim, só para dar aquele ponto de. E aí eu criei tudo que ela me falou no meio do processo, mas equilibrando dentro tudo. De um evento. Dentro de um evento só. Nossa, mas é assim, às vezes a gente vê projetos que tem de tudo e tudo um pouco que não se conversa. Tem que ter esse dom de fazer as coisas conversarem. Não é assim, vou pegar tudo e colocar no. Pode ser, às vezes a pessoa não entende, você vai lá e faz, tal. Mas depois você olha o contexto das fotos, ali você fala assim, essa semana eu atendi um cliente que ele falou assim para mim de um outro casamento que ele viu. Meu Deus, tinha de tudo e nada se falava. Eu falei, então, fica bagunçado. Foi essa impressão que eu tive também. Eu falei, então não foi só minha, é um cliente visual. Eu falei, eu compartilho da mesma ideia de você. Não é tudo que se coloca, né? Então, você pode gostar de várias coisas, mas aí fazer com que elas se combinem é um pouquinho mais difícil. E aí demanda estudo também, né, Maria? Eu acho assim, processo criativo, a gente estuda muito. O pessoal fala assim, nossa, decoradora, o que você fez? Mais de 7 formações na área. Então, eu tenho formação de luminotécnica, de paisagismo, design floral, daí de decoração de interiores, de decoração de ambientes, no caso, e de design também. Então a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa e aí vai montando, né, uma expertise. Sim, sobre e os anos isso. também, né? E os anos vão ensinando. Os anos são os que mais ensinam. Verdade, a experiência, né? A experiência, assim, de tempo, de espaço, sabe? E aí tem muito aquela também, o casamento é no inverno e a noiva quer tal flor, mas no inverno não acha aquilo. Não tem. Eu tenho uma noivinha que me ligou e falou assim, Fer, vou casar em 2027. E eu amo copo de leite. Aí ela vai assistir, ela vai saber que é ela. Aí eu falei pra ela assim, casa em agosto. Então ela tinha tempo, ela queria uma flor específica, ela não ligava pro período. Falei, casa em agosto. Porque assim, agosto é uma época boa, a gente tá assim, uma época mais seca. Então também não corre risco de dar um dilúvio, uma chuva e baixar muito a temperatura. Uma temperatura boa e um copo de leite acaba sendo uma flor de inverno. Ele pega o começo da primavera, mas ele é uma flor de inverno. Mas sabe que eu queria ter casado com um copo de leite? E aí não era época. Não. Aí eles colocaram calas. Tem a Calas, que parece o copo de leite. Copo de leite, mas não é, então foi Calas. A Calas é chiquíssima também. E sabe uma coisa que até a minha compreensão se deu quando eu fui noiva? Quem vai entender o que queria é só a noiva. Só. Porque assim, eu expliquei tudo pro decorador, eu acredito que ele tenha feito do que ele entendeu. É isso, é seu gosto e a minha compreensão. Sabendo de nada. Então, na hora que você chega e bate o olho no salão, é como se você fizesse um raio-x, né? E isso já tudo que você queria, que você não queria, a expectativa. A gente trabalha com a expectativa. Eu falo assim, gente, é difícil. Por isso que tem que ser muito bem conversado. Muito bem conversado. E você sabia, Maria, que às vezes quando eu percebo que eu não tenho uma leitura fiel do que o cliente quer, esse cliente não vira meu cliente. Ele não vira meu cliente. É a conexão, né? Não tem como. Não vira, porque assim, eu preciso ver. Eu tô com uma cliente que tá no Rio Grande do Sul, tá fora daqui, e falou pra mim, Fer, eu chego pro casamento 3 dias antes. E a gente precisa resolver tudo pela internet. E aí, numa semana, a gente fez 3 reuniões. Manda foto, vira foto, vai foto. Aí, pra chegar no contexto. Aí, ontem, eu mandei pra ela cedo assim, tô vendo o teu casamento pronto, agora vai. Porque até eu não enxergar o casamento pronto, eu não consigo passar nada pro cliente. Eu nem um descritivo eu mando. Isso é legal, porque você também acaba não colocando essa projeção, essa expectativa na pessoa. Porque gera mais ansiedade. Gera. E ela falou, Fer, eu tenho, assim, umas inspirações, mas não tenho nada formado. Ela não viu o salão, então como que ela vai ter uma ideia do que ela quer?
É difícil para ela também, Sim. né? Então, foram 3 reuniões e muitas fotos e a gente cria daí uma visão. Só que realmente a expectativa dela, com a leitura que eu fiz, e aí a execução. Sim. E é muito também, assim, da sua personalidade, né? Porque, assim, ao olhar uma festa ou uma casa que você redecora, porque a Freire também faz isso de redecorar ambientes. A gente já sabe que ali tem a sua identidade. É, tem muito isso, né? Então, eu falo, o Nossa, cliente isso que é o mais legal. tem que gostar, né, do estilo, né? É, gostar do que você faz e tudo mais. A gente tenta configurar de acordo com o que o cliente quer, sempre, sempre. Mas eu sempre vou imprimir um pouquinho da minha identidade, tudo isso, né? É E já teve normal. alguma decoração assim inusitada, que às vezes foi não é o seu perfil, mas você fez porque era o perfil da pessoa? Eu fiz uma vez um aniversário com o tema aquele pop art, que é tudo muito coloridão e as fotos Tipo assim, neon? não é nem neon, é uma coisa meio uma vibe meio artística assim. Hum, E aí é tudo muito colorido, tudo muito colorido. Eu falava assim, meu Deus, roxo com vermelho com amarelo, com essa coisa, e aquele monte de cor, aquele monte de coisa, e eu tentando neutralizar, né? Tudo aquilo, sim, aquele monte. E os banners era muito colorido, e o backdrop era todo colorido. Eu falei, Jesus, o que eu jogo nesse chão pra dar um contraste? Porque senão vira, né, uma sim, coisa de louco. E foi um 15 anos. Ah, ok, gente, 15 anos é super moderno. A gente pode trabalhar um projeto mais moderno. Ela vai ter oportunidade de fazer formatura, ela ainda vai se casar, ela vai ter oportunidade depois, né, de ter sim. projetos diferentes. E a pessoa tem que realmente gostar, porque eu acho que, ó, são 23 anos. Eu tive um cliente que teve essa vibe, assim, totalmente inusitada. Sim. E aí é difícil. Outra coisa difícil é você atender a turma de arquitetura, né? Meu Deus. Porque eles são entendidos. Formatura deles. Eles são mega entendidos e são vários gostos, porque daí queira ou não, um é mais moderno, um contemporâneo, um mais clássico. E aí tu juntar tudo isso aí para montar a formatura deles. Sim. É um desafio enorme. A gente teve um projeto também de arquitetura que tinha 4 halls de entrada. Que era o último estilo. Era mais ou menos. Eu falei, gente, não vai dar para atender todo mundo. Então, vamos, o lugar era muito grande, numa formatura em Presidente Prudente. Falei, vamos atender vários de vocês. Então, vamos fazer. Passava por um hall mais clássico, daí ia para um contemporâneo, uma coisa mais. E aí a gente foi usando dessa forma para atender mais gostos, né? Sim. Que daí são Qual foi o vários. lugar mais longe, assim, que Que você eu já foi para fazer fiz. decoração? Ah, amiga, a gente já trabalhou no Paraguai. Esses dias eu fiz um mapa, né? Eu falei, cara, é muita cidade. É muita São cidade. 76 cidades atendidas. E a gente já Nossa. fez Paraguai, já atendemos em Prudentópolis, que é pertinho de Curitiba. Ribeirão Preto, gente, Ribeirão Preto é longe pra caramba. Longe. Ribeirão Preto. E daí a região aqui É, a toda, região aqui eu sei que vocês fazem tudo. Mas o bastante. Paraguai foi bem, bem complicado, até porque E mais desafiador você tá também. num outro país, né? Daí tem a legalidade. Então tinha horário para entrar com caminhão, não podia sair da zona que foi descrita, porque senão, tipo, podiam prender o rolo, tal, um medo. Nossa. Aí entra e Na tal. atenção. Não podia, tipo, A entrar cabeça fora. tem que estar boa, né, pra trabalhar Fora do horário! E, olha, mas bem legal. E a escolta paraguaia para conseguir entrar. Tinha que Sim, pagar, eu tinha que pagar um passezinho ali e tal. Mas foi bem. Acho que foi o mais longe. sim. E também mais inusitado, né? É, foi bem legal. Essa formatura de medicina no Paraguai. E quais são as dicas que você deixa, assim, para as pessoas que querem fazer, de repente, um espaço pequeno, para que ele fique amplo, acolhedor, aconchegante? Ó, um espaço Ou assim, ai, não pequeno, tenho tanta condição. O que eu posso fazer, de repente, com o que eu tenho? uma pintura clara. Um espaço pequeno, sempre uma pintura clara. Um espaço muito grande para acolher o tom um pouquinho mais escuro. Um espaço muito alto, o teto mais escuro para rebaixar. Então tem Uhum. algumas técnicas. Mas o espaço pequeno é uma cor clara em todas as paredes, sem uma parede diferente. E sem faixa para delimitar, que daí ele parece mais amplo. Uma composição de móveis também em tons mais claros. E daí, se você gostar de cor, pode ser almofada, manta, igual eu falei, né? Uma opção de Uhum. quadro, que daí traz o contexto. E usar o que você tem. Se você enjoou, gente, sou muito adepta do repaginar. Sim. E eu dificilmente me desfaço das minhas coisas, até do meu acervo de decoração, porque você imagina o tamanho do barracão que eu teria que ter hoje, com Uhum. 21 anos trabalhando com um evento grande, 23 no total. Mas você imagina o tamanho que eu teria de barracão, Maria, que se todo projeto eu aumentasse meu acervo e não Sim. reformasse. Então, eu sou muito adepta da reforma. Então, assim, reforma, pega o que você tem, leva para um tapeceiro, né? Coloca num tecido diferente, numa textura que faz sentido para você.
investe numa cortina que eu acho muito importante, o tapete é muito legal também, né? Você tem, é um investimento barato, né? Enjoou, você troca. E coloque plantas, e use vasos de flor, Sim. né? E abajur para uma luz assim, ó, difusa, fica muito aconchegante, gente. Principalmente quarto, né? Não precisa nem acender a luz principal, trabalha só com a luz assim, mais difusa, que é muito legal. Desacelera, né? Quarto de criança, principalmente. Agora, uma dica que eu vou dar: preste muita atenção quando você for configurar sofás e camas que a gente fala costas desprotegidas. Isso é só uma dica mesmo. Então, assim, ó, às vezes você está trabalhando no teu escritório e a tua cadeira está de costa para a porta e você às vezes fica incomodado, não rende. Então, as costas da gente precisam estar sempre protegidas. Então, aqui você tem uma parede, a tua porta está na lateral. Se alguém abrir, o seu inconsciente sabe que você tem controle sobre isso. Se você está de costas, você não tem. Então, você presta bastante atenção em colocar cadeiras, mesa de escritório, de costa para a janela, de costa para a porta. Estimula o alerta, querendo você ou não, né? você tá em constante alerta. E principalmente para dormir, a criança, porque às vezes configura o quarto da criança, a cama da criança embaixo da janela. Aí, assim, o inconsciente fala, meu Deus, qualquer um pode chegar, pode abrir, pode, sabe? Sim, é invasivo, né? Então, para te deixar, assim, mais relaxado em casa, cuidado com o sofá, com as camas, né? E no escritório também, para você ter controle sobre quem entra, quem sai, você tá sentado de frente para a porta, não de costas para ela. Isso é no Feng Shui. Nossa, isso é muito legal. Você sabe que eu tenho uma paciente minha, ela é policial. E quando ela dorme do lado de portas, ela não dorme. Não, mas é muito real. O cérebro dela tá entendendo que qualquer hora alguém Sim, porque daí faz sentido. invade. Pela análise do Feng Shui, né? Sim, é energia. É energia. Ai, amiga, que delícia conversar com você um pouco sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, né? A gente pode falar mais sobre isso. Acompanhem a Fernanda, ela dá muita dica no Instagram dela, ela posta antes e depois, de repente você pode se inspirar. E até, de repente, assim, se você tem projeto de casar, de fazer uma formatura também, né? É, isso aí. Os casamentos a gente atende o ano todo, né? A gente tá sempre com a agenda aberta para os casamentos, que é o carro-chefe. Os projetos de decoração, eu trabalho com agendamento. Então, assim, igual agora eu tenho 2 casas para montar, para reconfigurar e decorar. Não tem nada a ver com projetos arquitetônicos, tá? São projetos decorativos mesmo. Isso. A Maria tem uma sala e quer deixar legal, é isso. Eu vou vir, vou decorar, vou transformar, vou ambientar. Como ela faz tudo aqui. Como é um projeto que eu desenvolvo há 3 anos com a Anjos, né? Que é configurar os ambientes, né? Mudar a loja. Então é isso, é a decoração. Esse a gente trabalha agendando com o cliente, né? Que são assim, eu pego ali, igual agora, as 2 semaninhas vou fazer projetos de vitrines e tal, né? Sim. Mas a gente está sempre tentando trabalhar um pouquinho, porque me estimula muito o criativo. Sim, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto. Então eu gosto de dar uma diferenciada para ter esse estímulo do criativo. Eu sou bem criativa, mas vou falar outra coisa. Você que trabalha com alguma coisa que precise do processo criativo, ele é treinável. Então você precisa estimular. Você não eu acredito que eu nasci com o dom da visualização, sim, dessa coisa e tal. Mas eu estudo bastante. Então o meu processo criativo está sempre, sabe, alimentado. Então, sim, alimentar esse processo criativo visualmente, fotos, projetos, vídeos, eu assisto bastante coisa assim de casa e construção. Então você também pode alimentar o seu criativo, porque você não precisa ter o dom, você pode fazer com que ele seja um processo ativo em você. Então, sim, criar essa habilidade. Isso mesmo. Então, assim, estimule isso, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais criativa também. Dica boa, hein? Amiga, obrigada por tudo sempre, tá? Você é uma inspiração. Você mora no meu coração, eu amo muito você. Em todos os momentos difíceis, você sempre esteve do nosso lado, né? No meio da família, em todas as fases. E agora também, né? Nas conquistas. Ai, amiga, obrigada. Fico feliz por você. Nossa, gente. Eu vi essas meninas iniciando. Você vê? Meu Deus. E hoje elas estão voando. Graças a Deus, né? E você faz parte disso. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo, gente. Tchau.